Olá, muito boa noite a todos, um forte abraço, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, nossa primeira live aqui da Rádio Teletema. Um grande abraço a todos, eu sou Felipe Diogo, estou junto com vocês no apoio técnico, estamos com William Flores, apoio cultural da Digital Begoto, Bruno Begoto, site www.digitalbegoto, begoto com 2t's.com.br. Bruno Begoto, que está divulgando aí seu equipamento celular, o Blind Shell, estará aí na Reatec, amanhã também estará divulgando aí na ACERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Um abraço aí para o Bruno Begoto, nosso apoiador cultural. Bom, agora nós vamos apresentar uma das nossas convidadas, ela que é locutora, audiodescritora, dubladora, né? Faz aí várias atividades, audiodescritora, gentilmente nos atende Geórgia Rodrigues. Geórgia, muito boa noite, obrigado pela atenção e é um prazer tê-la aqui na nossa live da Rádio Teletema. Obrigada, Diogo. Muito, eu que agradeço. A gente se fala há tanto tempo e hoje a gente, na primeira live, né, da rádio ao vivo, muito legal, um prazerzão, muito chique isso. Obrigada pelo convite, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Nossa primeira live. Bom, Geórgia, fala pra gente como que você, o que levou você a ir para a dublagem? Vamos começar pela dublagem. Bom, primeiro eu vou me apresentar aqui, vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos cacheados na altura dos ombros, a raiz é preta e as pontas, quer dizer, as pontas, a parte do meu cabelo é claro, é louro. Eu estou maquiada, uso um óculos de armação de tartaruga, uso um batom vermelho e estou usando uma blusa preta de gola rolê. Estou aqui dentro do meu estúdio. Enfim, como é que surgiu a dublagem na minha vida? Eu sou uma profissional, trabalho com voz há mais de 30 anos, sabe, Diogo? Comecei com locução de uma forma bastante inusitada, através de um produtor. Eu fazia teatro, né? Eu era bem jovenzinha, fazia teatro, e um produtor de teatro achou minha voz legal, bacana, e eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Só que eu precisava como todo jovem, busca como é que a gente vai conseguir dinheiro. E aí, quando o rapaz falou, Fídias Barbosa, me lembro dele, ele me convidou para fazer uma locução, falei, opa, que beleza, vou arrumar uma graninha aí. E aí começou a história das locuções, eu comecei a trabalhar com locução, e nessa época eu fazia teatro, eu fazia teatro e tinha acabado de me formar e surgiu o primeiro curso. A Mônica deve lembrar disso, quando a Mônica está chegando daqui a pouquinho, que ela está dublando. Surgiu o primeiro curso de dublagem no Rio de Janeiro, que era com o Newton da Mata. E eu falei, nossa, que interessante essa coisa de dublagem, porque assim, eu tinha muita paixão, sempre tive muita paixão por voz, né? E assim, a dublagem é um amor assim antigo, né? Eu acho que todo mundo gosta muito, quer dizer, uma grande parte das pessoas gosta bastante de dublagem. E quando surgiu essa oportunidade de fazer esse curso, eu falei, ah, que legal, vou fazer esse curso. E fui. Era um curso, não me lembro mais quanto, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos, faz bastante tempo. E aí eu fiz esse curso e o da Mata me chamou para trabalhar na Herbert Richards, que já fechou e tal. E aí eu fui contratada da Herbert, ali eu comecei a trabalhar, e lá nos estúdios, aqui no Rio de Janeiro, né, no Alto da Boa Vista, eram estúdios bem grandes, enfim, era muito legal, era a maior dubladora que tinha aqui no Rio de Janeiro, né, era a Herbert e a VTI. E não existiam esse monte de estúdios como tem hoje em dia. Eram pouquíssimos estúdios que tinham. Era esse, a VTI e a Delarte, se não me engano. Mônica, daqui a pouco ela pode confirmar isso com a gente. E aí eu comecei a dublar e me apaixonar e comecei a trabalhar seriamente com isso. Eu trabalhava de carteira assinada na Herbert e foi
fui chegando. Mas essa minha paixão pela voz, eu queria contar uma história, Felipe, pode? Quantas você quiser. Quando eu era criança, faz muito tempo, bastante mesmo, sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, eu ia muito para a casa da minha avó. E a minha avó, ela adorava, depois do almoço, ouvir radionovela. E aí ela deitava e eu deitava na cama e eu ficava aos pés da cama dela, ouvindo rádio-teatro, radionovela. E eu ficava pensando, como toda criança eu acho, né, eu falava: "Gente, como é que cabe tanta gente dentro desse rádio?". Eu era muito pequena, não tinha nem 6, 7 anos não, era menor que isso. Ficava muito encantada com aquelas histórias que a gente ouvia, né. E aí veio, eu acho que assim, essa coisa desse universo, essa memória da voz, ela foi culminar na minha vida com a locução e com a dublagem, né, porque, aquilo me acompanhou, eu ficava muito encantada com aquela história, né. E já na adolescência eu com os amigos, a gente tinha essa coisa de ficar dublando, né, brincar de dublar. E assim, então eu tenho uma memória muito é uma memória afetiva mesmo da minha avó, essa questão da voz, né. E quando eu cheguei na Herbert é muito interessante, né, eu acho que isso é típico de todo dublador que chega, você começa a ouvir aquelas vozes, você fala: "Meu Deus, esse aqui é esse ator, esse aqui é esse ator, esse ali é aquele ator". Era uma coisa maravilhosa. E não foi diferente, porque a Mônica, quando eu cheguei, a Mônica já dublava há um tempão. Eu falava: "Meu Deus, essa mulher", que eu acho a voz da Mônica incrível. É, eu e todo mundo, né, mas assim, é muito interessante isso, né, porque fica eu como criança, eu pensava muito nas vozes, né, e eu acho que para pessoa com deficiência visual, a Cida Leite, que é minha consultora aqui na Inclusive, uma das consultoras, mas é com quem eu trabalho mais, ela sempre fala isso, né, que para pessoa com deficiência visual não é o Brad Pitt, é a voz do Brad Pitt, né, então, assim, isso é incrível, né, porque fica é a voz, então, assim, eu sempre fui muito encantada. Temos isso em comum, né, esse encanto pela voz. Com certeza, a voz marca muito, né, diz muito para nós, Diz, né? pessoas cegas ou com baixa visão. E a lendária Herbert Richards, hein, nossa, uma É, distribuição Herbert Richards, versão lenda brasileira Herbert Richards. É, isso, lendária. Nossa, lendária. você falou de radionovela, né, era muito comum antigamente, né, todas as emissoras tinham praticamente radionovelas. Sim, a Rádio Tupi. Eu acho que a Rádio Tupi até hoje tem radionovela. Você sabe que tempos atrás, assim, eu fiquei um tempo fora da dublagem, que eu fui fazer jornalismo, fiquei bastante tempo fora da dublagem, e eu voltei, através de um curso que eu fiz de roteiro, eu fui fazer um curso de roteiro e tinha um rapaz que ele era roteirista de uma rádio, chamada Rádio Justiça. E ele fazia uns textos cômicos interessantíssimos, o programa chamava Justiça em Cena. E era assim, era um programa tem até hoje, Rádio Justiça. Eu falava: "Ai, meu Deus, isso vai ser chato", mas não, porque ele era um ótimo roteirista, então ele fazia tinha uma narrativa muito cômica, e a gente fazia e aí ele me convidou, esse rapaz, o Guilherme Macedo, me convidou para fazer. "Você já dublou, né? Você não quer fazer rádio teatro com a gente?" Eu falei: "Nossa, eu super quero". Depois de um tempão fora da dublagem, eu voltei fazendo rádio teatro desse Justiça em Cena. Aí depois eu voltei para a dublagem novamente. O rádio teatro é incrível, eu acho maravilhoso, que eu acho que é um pouco dessa experiência que a gente tenta trazer aqui um pouco na Inclusive também, sabe, Felipe? Eu acho que, para quem conhece os nossos trabalhos, eu sempre trago dubladores, né, para fazer, para trabalhar as audiodescrições com a gente, experiência sonora descritiva, que é o que a gente trabalha muito aqui. Radioteatro, eu me lembro muito do glorioso Antônio Carlos aí do Rio, no show do Antônio Carlos, né? Tem muito essa questão do radioteatro. Sim, show do Antônio Carlos, show do Antônio Carlos. E eu já fui repórter Tupi também, na época que eu fazia jornalismo, porque eu sou formada em artes cênicas e jornalismo. E é muito engraçado, né, porque, assim, eu trabalhei como dubladora durante muito tempo, e aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, aí teve um determinado momento que ou eu começava a fazer estágio ou eu tinha que optar.
não dava para estudar na faculdade de noite, eu trabalhava o dia inteiro na Herbert, assim, aí eu tive que optar, eu falei, cara, então eu vou parar de fazer a dublagem, porque eu quero muito entrar nessa coisa do jornalismo. E aí eu fui para onde? Para a Rádio Tupi. Eu fui para o jornalismo, mas para a rádio. Eu assinava assim, Georgia Rodrigues, repórter Tupi. Muito legal, né? Tupi dos Diários Associados, Super Rádio Tupi, Rio de Janeiro, nossa. Super Rádio Tupi, Super Rádio Tupi. Quando neste momento nós temos a gloriosa presença aqui conosco também, né, para agregar essa entrevista, de Mônica Pinho Rossi, dubladora, locutora. Mônica, muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui na nossa primeira live do nosso canal da Rádio Teletema no YouTube, com apoio cultural da Digital Begoto, www.digitalbegoto.com.br. Boa noite. Eu não vejo a Mônica ainda não, Felipe. Ela já está entrando? Ok. Daqui a pouco, então, a gente entra com a Mônica. Então, vamos seguindo. Georgia, e a questão do Senhor dos Anéis? Como que apareceu essa oportunidade para você de dublar o Senhor dos Anéis? É porque a gente faz muito, assim, na dublagem, normalmente você faz muitos testes, né? Para os personagens principais, normalmente eles solicitam teste, e eu fiz um desses testes e passei, e a gente acabou de gravar a primeira temporada. Eu faço a Marigold Brandfoot, e eu dublo uma atriz, ela é australiana. Algumas pessoas falam que ela é australiana, outras falam que ela é britânica, mas foi muito interessante. A gente acabou de dublar essa primeira temporada, vai estrear agora no dia 2 de setembro. Eu nem posso falar muito, porque é super confidencial, né? Assim, até para a gente dublar mesmo, a gente não via as cenas, né? Você só via você tem a cena, mas toda nebulosa, na verdade, fica toda fosca, você só vê a boca da personagem. Porque normalmente em dublagem você vê toda a cena, né? Você dubla lá na hora, você tem o texto já pronto, já traduzido, e você pega a cena na hora e você dubla. A gente pode até explicar mais ou menos como é que é esse processo. Mas você vê a cena, todas as dublagens, e assim, agora esses projetos que são mais confidenciais como esse, é até mais difícil, né? Porque você só vê o rosto da personagem. Então, você não sabe muito o que está acontecendo, fora o briefing, a diretora sempre dá esse briefing. Quem me dirigiu foi a Flávia Sadi e a Fernanda Baroni, pela Alcatel Audiovisual, aqui no Rio de Janeiro. E é um prazer enorme, né? Porque isso é uma saga que está super esperada, assim, né? Oi, tem alguém que escreveu um negocinho aqui, já vou ler, peraí. Então é uma saga super esperada, então é um prazer enorme fazer uma dessas personagens, assim, e parece que já vai ter uma outra temporada, né? Então foi muito legal, assim, eu gosto muito de dublar esses épicos, né? A gente tem O Senhor dos Anéis, A Casa do Dragão, que a Mônica está entrando, que estreou agora também, o Game of Thrones. Então, assim, é muito interessante, né? Assim, eu sempre gostei muito de filmes épicos, então ter essa oportunidade de dar voz a essas mulheres é muito, muito legal, muito bacana. A Mônica aí, gente. Oi, gente, desculpem o atraso. Como eu sempre costumo dizer, eu moro no Recreio dos Bandeirantes, que fica pertinho de São Paulo, né? Porque eu demoro do Rio de Janeiro a São Paulo, eu demoro 55 minutos. Do aeroporto até minha casa, eu demorei 2 horas e pouco. Então, é uma loucura. Boa noite, Felipe, que prazer estar aqui com você. Prazer estar com você também, Georgia, que tem me ensinado tanto, me dado tantas dicas sobre esse nosso assunto de hoje, que é acessibilidade,
Georgia, que me deu o prazer me fez um convite para um trabalho maravilhoso, uma exposição incrível. E é isso, estamos aqui para papear e falar de amor, falar do nosso trabalho e para falar da importância do nosso trabalho e da importância do retorno do nosso trabalho. Com certeza, e para nós é uma grande honra ter agora Mônica Pinho Rossi, também locutora, dubladora, atriz, diretora de dublagem, junto conosco aqui na nossa primeira live, né, da Rádio Teletema, com apoio cultural da Digital Begoto, www.digitalbegoto.com.br. Mônica, eu vou pedir para você começar, né, para quem não tem ideia como é que é, se descrevendo Mônica Rossi. Então, aprendi com a minha amiga Georgia. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos tonalizados de louro, cabelos de comprimento médio. Eu tenho 1,55 m, as pessoas acham que eu sou grande, mas eu sou muito pequena, eu só sou grande para os lados. Eu faço dublagem há mais de 40 anos, eu comecei a minha carreira na Herbert Richards, que antigamente era considerada a Hollywood da dublagem. Todo ator que sonhava com dublagem sonhava em fazer uma carreira dentro da Herbert Richards. E eu tive o privilégio, a sorte de aprender a dublar na Herbert Richards. E eu aprendi a dublar só na observação, porque o Mário Jorge Andrade, que todos sabem, né, ou a maioria pelo menos sabe, meu ex-marido, quando nós nos conhecemos, ele já era dublador, e ele me levou um dia para assistir dublagem. Eu até conhecê-lo, eu nunca tinha pensado em como eu assistia os filmes em português, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí ele me explicou, né, o que era dublagem, e eu achei interessantíssimo. E aí eu quis ver como era. E naquela época, o acesso aos estúdios era muito fácil. Bastava um dublador convidar alguém, pedir autorização, e eles autorizavam a entrada de convidados. E assim fui eu, pela primeira vez, assistir uma dublagem. Fiquei dentro do estúdio, com todos os dubladores. Na época se dublava junto, né? Todo mundo junto dentro do estúdio, o diretor dentro do estúdio, todo mundo só quem não ficava dentro do estúdio era o operador de áudio. E ali eu fiquei fascinada, e foi assim, foi muito mágico. Eu entendo muito bem quando as pessoas conhecem um dublador e que ficam assim, aquela voz, sabe? Eu entendo muito porque eu vivi essa sensação, né? Eu tive essa sensação. Cada pessoa que entrava no estúdio, aquela voz. Eu ficava assim o tempo todo, né? E além do fato de eu ver vários atores que eu conhecia da televisão entrando para dublar, né? O Jomeri Pozzoli, Orlando Drummond, Isaac Bardavia, nossa, tantos atores que eu conhecia desde a minha infância, né, da televisão. Eu saí de lá assim, né? Parecia que eu tinha saído de um parque de diversões, porque eu saí absolutamente encantada. E aí, toda vez que eu podia, eu pedia para o Mário me levar, ele me levava. E assim eu fiquei 2 anos assistindo dublagem, até que um dia a Herbert Richards colocou um anúncio no jornal, convocando atores que quisessem fazer um teste para a escolinha de dublagem, que na época era oferecida pela Herbert, gratuitamente. Você só precisava realmente ter o registro de ator e fazer um teste que era um teste de leitura, né? E depois do teste de leitura você fazia um teste, no caso eu fiz o teste com Júlio César. Júlio César botou lá
uma cena, dublou, mostrou como é que era, só que eu já sabia, né, porque eu já tinha visto, mas tinha pessoas ali fazendo teste comigo que nunca tinham visto uma dublagem na vida. E aí o teste era tentar dublar aquela cena. Era uma ceninha de nada, mas era suficiente para ver se a pessoa tinha entendido o processo. E aí, quando chegou a minha vez de dublar, eram quase 500 candidatos. E entravam, é claro que os testes não foram feitos todos num dia, né? Mas assim, entravam de 10 em 10 no estúdio. E quando chegou a minha vez de dublar a cena, eu simplesmente dublei. Dublei, assim, como se eu tivesse feito aquilo há anos. E aí as pessoas ficaram assim: ah, mas você já dubla, né? Você não está começando, não, você não está fazendo isso hoje pela primeira vez. E eu estava fazendo pela primeira vez. Mas assim, eu tinha muita certeza de que eu ia conseguir fazer, sabe? Eu tinha muita certeza. E assim começou a minha carreira. Eu fiz 3 meses de escolinha. Ao final de 3 meses, eu fui contratada como estagiária. Já existiu isso na dublagem. Eu fui contratada como estagiária. Aí fiquei lá 3 meses como estagiária. E ao final de 3 meses, eu fui contratada mesmo. Carteira assinada, Herbert Richards. E foi assim incrível. E eu digo que eu não escolhi a dublagem que me escolheu, porque eu nem sabia o que era dublagem antes de conhecer o Mário. Aliás, um abraço para o seu Mário, inclusive. E qual foi o seu primeiro personagem que você dublou já de carteira assinada na Herbert? Então, eu não lembro. Eu lembro qual foi a primeira personagem fixa. Personagem fixa é aquela personagem de seriado, aquela personagem que tem continuidade na história. A gente chama de fixo. A primeira personagem fixa que eu dublei foi uma personagem chamada Lisa, numa série chamada As Prisioneiras, que era uma versão, era uma história parecida com Orange is the New Black. Era Que uma você me história que dirigiu. Que você eu me te dirigi. dirigiu. Foi? No Orange, foi. Ah, no Orange, pensei que No fosse Orange, nas no Orange. Prisioneiras. Não, no Não. Orange sim, é verdade. E As Prisioneiras era uma série bem parecida, se passava num presídio, né, como o próprio nome já diz, e tinha todas aquelas armações, né, de policiais corruptos. A minha era uma carcereira muito má e muito corrupta. Era uma série australiana que era exibida no SBT. E aí foi a minha primeira fixa. Quem me escalou para fazer foi o Garcia Neto, que era pai do Garcia Júnior. E aí eu fiquei toda feliz lá com a minha personagem fixa, né? Eu fui para fazer um vozerio, e aí dentro do vozerio tinha essa personagem, que tinha 2 ou 3 falinhas, sei lá, e aí ela virou fixa, porque geralmente nesses seriados de presídio, né, geralmente quando você escala a pessoa para fazer uma falinha, fatalmente aquela personagem vai se tornar fixa futuramente. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei fixa, muito feliz, porque a personagem acabou crescendo, porque ela era muito corrupta, então acabou sendo uma personagem importante na série. E assim comecei. Agora, a primeira vez que eu dublei assim, a primeira personagem, eu realmente não lembro. Não faço a menor ideia. Sabe uma coisa interessante, Mônica, que você está falando? Eu estava falando com o Felipe aqui, que você fez a escolinha, eu fiz o primeiro curso do da Mata. O Que aí era primeiro, nossa! que era lá na Tijuca, era particular. E aí eu fui para a Herbert. Quando eu cheguei na Herbert, eu tive essa mesma sensação que você. Falei, meu Deus, essa mulher, sabe? Você falou, a sensação do parque de diversão é bem isso mesmo, né? Não é? É incrível. É É, muito. porque a voz, olha, temos convidados, a minha gata acabou de entrar na live, porque eu estava viajando e ela fica morta de saudade, e aí ela quer ficar comigo o tempo todo, ela me suga
aberta, né, Nina? Mas então, a voz marca muito, né? Eu sempre falo isso, aliás, eu falei hoje, quando eu peguei um Uber lá em São Paulo para ir para o aeroporto, que eu fui conversando com o motorista, e aí, num determinado momento, né, ele fez o comentário que sempre faz: a sua voz é muito conhecida, eu tenho a sensação de que eu conheço a sua voz. Eu falei: eu sou dubladora, eu sabia, aí fica aquela coisa, né? E aí eu falei para ele que eu falo sempre: nós que trabalhamos com a voz, nós somos íntimos desconhecidos do público, porque nós estamos na casa das pessoas em vários momentos do dia, né? Em vários momentos do dia, e agora não só nas casas, né? Na vida de um modo geral, porque depois dos streamings, né? As pessoas assistem tudo o tempo todo pelo celular, e o celular pode estar em qualquer lugar, menos nos estúdios de dublagem. E então nós viramos íntimos desconhecidos das pessoas. A voz é muito marcante na vida das pessoas, né? E eu até hoje, eu tenho essa coisa com a voz. Agora que nós trabalhamos muito para São Paulo, né, com a dublagem remota, às vezes eu entro para dublar e aí vem um diretor me dirigir, aquela voz. Eu fico assim, ai, aquela voz. Você Eu fico fica até diretando hoje, Se Mônica? você fica, Oi? meu Deus, imagina os Você outros. fica até hoje? Eu fico. Aí eu pergunto assim, você dubla o personagem? Eu pergunto, eu fico tietando direto. Legal. Eu fico muito, muito fascinada, assim. A primeira vez que eu vi o Dirceu Rabelo é o locutor oficial, assim. Hoje em dia tem outros locutores fazendo as chamadas e tal, mas durante muitos anos o Dirceu Rabelo, ele era o locutor da TV Globo, que foi o que lançou, né, aquele bordão Globo e você, tudo a ver, era o Dirceu Rabelo. Depois vieram até outros locutores de cabine, que o nome disso é locutor de cabine, mas que eram todos um padrão de seu Rabelo, né? Todos dentro daquele padrão. A primeira vez que eu vi o Dirceu Rabelo, eu já tinha muitos anos de profissão. Eu estava fazendo TV Colosso. Então, assim, eu não era uma novata exatamente, né? E quando eu estava no eu estava indo para o estúdio, né, gravar TV Colosso, e aí o Mário já conhecia ele pessoalmente, nós encontramos com ele no corredor, né, e aí o Mário parou para falar com ele, e aí o Mário sabia que eu era muito fã, né, daquela voz, aí o Mário foi e me apresentou: Mônica, esse aqui é o Dirceu Rabelo. Eu fiquei assim, sem saber. Espera só um instantinho só um minutinho, que a Nina não está se comportando. Que ela quer atenção, ela está me batendo porque eu não estou falando com ela. Peraí. A Mônica saiu do estúdio dela. Coisas do ao Eu vivo. saí. Mas eu já voltei. Aí eu fiquei assim, sabe? Nossa, e é engraçado porque eu sou muito ruim para tietar, sabe? Porque eu morro de vergonha. Eu não me incomodo nem um pouco que as pessoas se aproximem de mim, que venham pedir foto. Eu adoro, pelo contrário, eu adoro. Mas eu sinto muita vergonha de tietar, sabe? Muita vergonha. E eu fiquei morrendo de vergonha de falar para ele que eu era muito fã. Mas é assim, eu até hoje, Georgia, eu fico assim, sabe, fascinada quando eu conheço os donos das vozes, eu fico. Eu acho que tem uma coisa. Eu posso falar, Felipe, que eu estou aqui encantada, eu vou ficando com vontade de perguntar, coisa de jornalista, né? Mas assim, eu fico muito impressionada, porque a gente tem uma coisa que converge com as pessoas com deficiência visual, né? É esse fascínio e a beleza da voz. Por exemplo, eu não faço ideia de qual é o rosto do Dirceu Rabelo, mas eu sei quem é o Dirceu Rabelo pela voz. A mesma coisa o Felipe, que é uma pessoa com deficiência visual, né? E todas as pessoas com deficiência visual que estão nos ouvindo hoje, enfim, que estão, assim, como que é... Eu estava até falando que a Cida é
minha consultora, que trabalha comigo, ela fala, a gente não conhece, vamos lá, a gente não conhece, no caso antigo, né? A gente não conhece a Julia Roberts, a gente conhece a Mônica Rossi, a voz, porque você faz a Julia Roberts Eu e também, né? André Morucci, no Rio de Janeiro, em São Paulo eu não sei quem faz, no Rio de Janeiro eu e André Morucci. Então, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual, não é a Julia Roberts, é a Mônica Rossi. Sabe, olha que coisa poderosa, que coisa bonita, né, assim. A voz E é marca. muita responsabilidade, né? Qual é a sua impressão sobre isso, Felipe? A voz, assim, pra gente, pessoas com deficiência visual, você ouve a voz, você já lembra, né? Em qualquer ramo de atuação, na dublagem, no jornalismo, na área esportiva, você ouve aquela voz, você já lembra de quem que é, você já liga a voz à pessoa. Eu sou muito fascinada, assim, ainda. Eu tenho é engraçado, eu guardo isso, porque a gente meio que fantasia, né? Você, quando ouve uma voz, você fica imaginando. Então, eu acho que, por exemplo, o rádio da forma tradicional, né? Porque hoje em dia o rádio virou, entre aspas, virou televisão, porque tudo é transmitido, né, pela internet. Então, hoje em dia você já conhece a cara das vozes do rádio também, né? Mas quando você ouve o rádio no rádio mesmo, no aparelhinho, rádio, né? Ou mesmo que seja na internet, mas quando você não assiste a transmissão visual, quando você só ouve mesmo, eu acho que nós, nesse momento, nos equiparamos, né? Ficamos todos nessa mesma vibe de ficar imaginando como é o rosto daquela voz, né? Então, eu achei muito interessante. De verdade, assim, eu não tinha esse cuidado, né, de me descrever, e eu aprendi isso com a Geórgia. Achei isso interessante, porque isso aproxima mais a gente dessa fantasia que a pessoa faz a nosso respeito, né? É bem interessante isso, é bem interessante. Aliás, né, tem uma definição muito antiga sobre isso, sobre a questão do rádio, né, do Boni, né? O rádio é a TV com imaginação. Olha, que definição genial, é isso mesmo. Lindo. É exatamente isso. É muito engraçado. Aproveitar também e mandar um abraço para Ana Cristina Vieira, também, E cadê a nossa. Ana Cristina? Ana Cristina, infelizmente, por motivos de saúde, não pôde estar com a gente hoje, Ah, mas sim. mandamos um abraço aqui para Ana Cristina. Em breve entraremos nesse mérito. Ô, Mônica, você falou da TV Colosso. Como que surgiu a TV Colosso para você? Então, tudo na minha carreira veio muito através do Mário, na verdade, né? Porque nós éramos casados, já trabalhávamos juntos antes da dublagem, nós já trabalhávamos juntos, nós, na verdade, nos conhecemos trabalhando. E aí, conforme ele foi conhecendo o meu trabalho, né, como atriz, como dubladora, ele foi confiando no meu trabalho e, assim, era natural que ele me indicasse para fazer os trabalhos com ele, né? Sempre que surgia um trabalho, ele me indicava por já, enfim, me conhecer a fundo, né? Ele me conhecia melhor do que ninguém. Me conhece, aliás, melhor do que ninguém. E aí ele foi chamado para fazer TV Colosso, né? Ele foi chamado lá para fazer reunião. Ele já tinha trabalhado com o Boninho em outro projeto, que era o Clipe Clipe, que foi um projeto muito antigo, quando surgiu essa coisa do videoclipe, né, que virou moda, que aí tinha a MTV, que era uma pioneira, né, em exibição de videoclipes, e aí a Globo produziu esse programa chamado Clipe Clipe, que tinha como apresentadores bonecos, que eram bonecos criados pelo grupo Sem Modos. E o Mário foi fazer esse programa,
que era apresentado por bonecos e pela Cris Couto, que na época era uma VJ famosa, né, super badalada. E assim foi a primeira vez que o Mário trabalhou com o Boninho. Muitos anos depois, aí veio depois um projeto de propaganda de uma rede de supermercados chamada Casas da Banha, que era uma rede de supermercados muito famosa, que resolveu relançar uma campanha com os porquinhos, porque as Casas da Banha, quando surgiram lá em 1900 e sei lá que ano, realmente eu era criança, os garotos propagandas das Casas da Banha eram os porquinhos das Casas da Banha. Tinha até uma musiquinha que era Vou dançar o tchá-tchá-tchá, Casas da Banha. E era uma animação, eram os porquinhos. E aí, lá em 1986, que aí virou o Grupo CB, né? O Grupo CB resolveu relançar os porquinhos, né? Só que aí, ao invés de relançar como animação, resolveu lançar os bonecos. E aí o Grupo Sem Modos foi convidado para fazer os bonecos do CB. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei com o Grupo Sem Modos, porque eu fiz o teste, né? Quem escolheu foi o cliente. E eu fui aprovada para fazer uma das porquinhas lá. E aí, beleza. E aí, anos depois, surgiu o projeto TV Colosso, né, que aí era de novo na TV Globo, projeto do Boninho, e o Mário foi convidado para fazer, e o Mário indicou as pessoas, né, para o elenco, e o Boninho aprovou. E assim eu ingressei na TV Colosso. E o engraçado é que quando o Mário me escalou para fazer a Priscila, ele me escalou para fazer, porque ele escalou as pessoas, mas tinha que passar pela aprovação do Boninho. E quando eu fiz o teste da Priscila, eu não me via muito na Priscila. Eu achava que não era para mim. Muito engraçado. Eu achava que não era para mim. Por quê? Eu achava que não era para mim. Porque o briefing era de uma personagem quase que adolescente. Era uma produtora de televisão, parará, mas quase que adolescente. E aí eu achava que eu não era mais adolescente, então eu não podia fazer. E aí eu fiz. Aí o Mário falou: não, é você. Pode fazer, é você. Aí ele foi, me dirigiu, falou o que ele queria, né? Porque ele tinha ido às reuniões todas de criação, né? Só ele tinha ido, o elenco não tinha ido. Então ele falou assim: faz o que eu tô falando. Aí eu fiz o que ele falou que era para fazer, né? E aí o Boninho aprovou na hora. E eu fiquei mega feliz, né? Mas assim, eu achava que não era para mim. E sabe que não foi a única personagem que aconteceu isso. Aconteceu isso comigo com 3 personagens que se tornaram personagens icônicas. Aconteceu isso comigo na Priscila, aconteceu isso comigo em Titanic e aconteceu isso comigo em Anastácia. Essas 3 personagens, quando eu fiz o teste, eu achei que não ia rolar porque eu achava que não era para mim. E hoje em dia eu assim, quando eu assisto Titanic, a primeira versão, né, que Titanic foi redublado, eu gosto do resultado. Eu gosto do resultado, assim como eu gosto muito do resultado de Anastácia também, né? Mas quando eu dublei Anastácia, por exemplo, Anastácia é uma princesa, né? Eu achava que eu já estava com idade de dublar rainha. Eu achava que eu já estava na idade de dublar rainha, que princesa já não era mais a minha praia. Mas hoje em dia, quando eu vejo, assim, aliás, Anastácia é um desenho que eu tenho vontade de assistir, né, novamente. Eu nem sei se algum dia eu assisti Anastácia inteiro. Vocês sabem que eu não assisto praticamente nada do que eu faço, né? Mas é um desenho que eu tenho muita vontade de assistir, porque é um desenho que as pessoas gostam muito,
Eu recebo muita mensagem no Instagram por conta de Anastácia. Então eu quero assistir de novo. Não, tem um que provavelmente você deve ter assistido. Não é possível que todo final de ano ele passa, que é Esqueceram de Mim. Olha, esqueceram de mim. Eu assisti, mas eu assisti antes de dublar. Eu tenho quase certeza de que eu assisti o Esqueceram de Mim ainda legendado. Porque antigamente a gente dublava os filmes com uma defasagem, né? Eu não lembro se eu dublei o Esqueceram de Mim para cinema ou se foi para televisão, porque quando a gente dublava para televisão, a gente dublava um tempo depois. Você lembra, Georgia? A gente dublava um tempo depois do filme ter sido lançado, porque ele era Exibido. lançado no cinema, ele era lançado no cinema, é, e um tempo depois que ele ia para televisão. Então, eu não lembro se eu dublei. Não, mas como era um filme infantil, provavelmente eu dublei para cinema, sim. Provavelmente eu dublei para cinema. Mas enfim, eu não lembro se eu assisti todo. É uma Mas eu coisa já assisti engraçada. trechos várias vezes, assim. Porque eu assisto, por exemplo, Ghost eu já assisti todo. Algumas vezes. E choro sempre. Porque Até você hoje. gosta. Amo, Porque é uma coisa amo. engraçada, as pessoas também sempre me perguntam: "Você assiste os filmes que você dubla?" Mas isso, assim, por exemplo, um jornalista. O jornalista trabalha a matéria, ele faz a matéria, depois que a matéria está lá, ele não lê a matéria. É assim, eu acho que é como todo profissional, você faz o trabalho e você fala: "Fiz". E ainda mais a gente que entra em estúdio todo dia, em várias coisas que você faz diferentes, né, então, assim, não dá nem para lembrar às vezes, eu não sei, tem muitas coisas que eu nem lembro que eu fiz, e aí às vezes as pessoas perguntam: "Ah, você fez isso aqui?" "Ah, fui eu que fiz". É Eu não lembro engraçado mesmo, isso. eu sou péssima para nomes, nomes de atrizes, nomes de Também. filmes. Ainda tem essa história de que o filme, às vezes, em português, tem um título que não tem nada a ver com o original, e aí eu não ligo o nome à pessoa, sabe? Eu até teria que ser mais cuidadosa com a minha carreira. Algumas vezes eu já deixei de fazer trabalhos porque eu não tinha um currículo pronto para mandar, entendeu? Eu não sou cuidadosa com isso, eu precisava ser mais cuidadosa. E eu sou muito crítica, Jorge, que já trabalhou comigo algumas vezes dirigindo, eu Nossa, sou ele é muito braba. chata, eu sou muito chata. E aí o que que acontece? É uma tortura eu me assistir, porque eu sempre acho que eu podia ter feito melhor. Eu sempre acho que eu podia ter feito melhor. Ghost é o filme, assim, que eu digo que é o filme da minha vida, porque é um filme que eu amo, que esse com certeza eu assisti no cinema, muito antes de dublar. Eu chorei muito e eu saí do cinema pensando assim, eu queria tanto dublar esse filme um dia. E aí eu tive a sorte de dublar esse filme. E toda vez que ele é exibido e que eu assisto um pedacinho, porque eu nunca pego ele no começo, eu sempre assisto um pedacinho, né? Então eu já assisti pedacinhos, vários pedacinhos, várias vezes, e quando eu consigo assistir até o final, eu assisto até o final. E toda vez que eu assisto, eu fico querendo refazer alguma coisa, né? Ou é uma coisa que eu acho que podia ter tido uma tradução melhor, ou uma boquinha ali que eu podia ter mudado a palavra, sabe? Então, assim, assistir os meus trabalhos é uma tortura para mim, que eu acho que é o que pode acontecer com um jornalista, que ele termina aquele texto, e aí se ele lê de novo, tipo, no dia seguinte, ele já vai ter uma crítica. Eu pelo menos sou assim. Eu, por exemplo, eu posto alguma hoje mesmo, eu voltando de São Paulo, eu dentro do avião eu escrevi um texto sobre São Paulo. Aí eu estava sem internet dentro do avião, né? Até eu postar, eu reescrevi 5 vezes, entendeu? Porque eu vou encontrando erros, eu vou encontrando coisas que eu quero acrescentar. Então, assim,
não acaba nunca a minha revisão, sabe? Eu sou É muito eterno. chata. Mas para quem é assim, por exemplo, do lado de cá, para quem é dirigido por você, eu confesso a você, a Mônica me dirigia no The Orange, lá na MG. Lá, Uma personagem complicada também, que ela se cortava, lembra? lembro. E Que assim, triste. e a Mônica, mas assim, para quem está dublando, e você sabe disso, o diretor é fundamental, é outro olhar, é outro lugar. Então, assim, para mim era muito rico, para a gente que está desse lado e ser dirigido, porque tem muitas dificuldades hoje em dia, né? As pessoas querem fazer rapidinho e não dirigem, na verdade. Então, para a gente é muito rico. Eu vou confessar aqui, ô Mônica, que uma vez eu saí de lá, eu liguei para o Clécio Souto, um amigo Ah, nosso, eu falei, Clécio, não vou conseguir fazer isso. Não ficou bom, a Mônica não gostou, não sei lá mais o quê. Foi um dia que até que eu tinha chegado atrasada, e você falou, Jorge, relaxa, tá bom, tudo bem, faz aí. Mas eu também sou muito exigente, então eu liguei não, chorando para o isso você tem que contar para todo mundo, porque todo mundo só me chama de bruxa. Não, Mas tem nada a ver. tem que contar que nunca fiz cara feia para ninguém que chegasse atrasado, porque eu De sempre jeito acho que nenhum. tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo no final. É, as pessoas tinham uma coisa assim eu comecei até a tentar me observar, né? Porque as pessoas comentavam tanto, que ficavam tão nervosas para dublar comigo, que eu pensava assim: caraca, eu devo ser uma megera. Eu Uma ficava um pouquinho. megera. Mas olha só, aí eu vou virar um pouquinho a história. Você vê, eu estou aqui. Pode ter tudo isso, mas, por exemplo, quando você foi fazer. Eu, eu acho que eu já falei isso, tive a oportunidade de falar isso para você. Cara, são duas vozes que eu acho, porra, a sua voz e Vera Miranda. Para mim, sabe, são as vozes lindas, elegantes, maravilhosas, boas interpretações. E tanto que quando teve a exposição da Nise, eu pensei, é a Mônica. Eu não tive dúvida. Sabe, Obrigada. não assim, eu costumo fazer, acho que Felipe, não sei se eu estou até falando muito aqui, mas assim, falar um pouquinho da questão da audiodescrição, que eu gosto muito de trazer dubladores, teve você, Carla Pompilho, Clécio, Macade, várias pessoas que trabalharam na Nise, porque eu acho que o trabalho do dublador, hoje em dia a audiodescrição é muito, primeiro aquela coisa velha que sob a minha perspectiva, de que tem que ser uma coisa neutra. Pelo amor de Deus, você está contando uma Não, história. Se você. jamais concordei com isso. Assim, isso eu acho. Bom, enfim, aí é uma coisa particular. Então, eu sempre tento trazer os dubladores, porque o cara não pode ser só ator, o cara precisa ser dublador. Quantos atores que a gente vê que entram dentro do estúdio que não se dão bem com o estúdio, no entanto, no palco o cara é um monstro. Sim, sim, claro, Né? claro, Então, assim, claro. eu fico muito feliz que você teve com a gente, espero que a gente tenha outras oportunidades, porque eu vejo claramente, assim, ainda mais a forma como a gente trabalha a audiodescrição, que é uma coisa mais dramática. Sarito já fez várias coisas comigo, sabe, assim, é preciso valorizar a profissão do dublador também na audiodescrição. Sabe, mais um leque, é um leque de possibilidades Sim. enorme, agora a gente tem audiodescrição. E de muita importância, né? Porque, como nós estávamos falando há pouco, imagina, nós que já somos antigos na profissão, né? Vamos lá, somos tarimbados, né? Tinha me fugido da palavra, tarimbados, como se falava antigamente. Se nós ficamos fascinados com ainda, né? Eu ainda, hoje, depois de mais de 40 anos de profissão, ainda fico fascinada quando eu ouço uma voz, né? Imagina as pessoas que são os espectadores, né? O sabor que é isso, né? Então, Então, a audiodescrição realmente vem inovar
apesar de já existir há algum tempo, mas assim, ainda acho que é uma coisa extremamente inovadora, e de uma importância para o espectador. É, é o tipo de coisa que a gente pensa assim, meu Deus, por que que não pensaram nisso antes? Né? Como é que nunca por que que nunca ninguém teve essa ideia antes? Né? Porque é uma ideia tão maravilhosa. Por que que nunca ninguém pensou nisso antes? E que, aliás, agora em janeiro está previsto para que todas as salas de cinema tenham aí a audiodescrição. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que quanto mais acesso, né, for proporcionado a todas as pessoas, quanto mais acesso, melhor. E eu sempre fiquei muito chateada, eh, quando as pessoas vinham. Hoje em dia isso até que diminuiu um pouco, mas durante muito tempo a nossa profissão foi muito hostilizada, né, porque vinham os falsos intelectuais, porque eu sempre os considerei como falsos intelectuais. Não assisto filme dublado, porque filme dublado é um lixo. E sabe, eh, tem o controle remoto. Há quantos anos existe controle remoto? Se você não gosta, você troca. Sabe, hoje em dia todo mundo tem acesso a assistir da maneira que melhor, né, eh, que melhor lhe convier. Então, por que ficar criticando a dublagem? Por que ficar hostilizando? Por que colocar a nossa profissão como um lixo? Eu realmente não aceito isso. Eu acho que, como toda profissão, não é que a dublagem seja perfeita, a dublagem é perfeita. Não, toda profissão tem seus problemas. Toda profissão tem seus problemas. E Total. toda profissão tem seus gênios também, entendeu? Então, eu acho que não dá para generalizar. Agora, uma pessoa sem conhecimento de causa, vir simplesmente equiparar a minha profissão a um lixo, eu não consigo aceitar isso. Sabe, eu não consigo aceitar isso. Eu fico muito triste. Quer dizer, eu tenho que aceitar, né, eu respeito, é a opinião da pessoa, mas eu acho que fica difícil, respeitar, completamente a opinião de uma pessoa quando ela está desrespeitando a minha profissão, entende? Então eu acho que tudo bem, eu aceito, Eu, mas eu não concordo. eu sinto, Mônica, assim, é bem isso, né? Você faz o que é a sua dubladora. Nossa, que interessante! Você assiste filme dublado? Não, é exatamente isso que você falou. Mas eu tenho É, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que são pessoas extremamente autocentradas. Porque o que eu falo? Nem todo mundo sabe ler. Todos vamos exato. envelhecer um dia, todos vamos precisar de Sim. dublagem, nem todo mundo é bilíngue, e assim, e para a pessoa com deficiência visual, a dublagem ela não é um recurso de inclusão, porque ela não traz esse acesso, mas ela é muito importante, porque se a pessoa cega, ou qualquer um de nós, não for bilíngue, como é que você vai assistir os filmes, gente? Então, Sim, assim, e é isso que e você falou uma coisa muito séria, muitas pessoas de cultura que não têm esse panorama, não abrem essa perspectiva para entender que o mundo não gira em torno delas. exatamente, exatamente. E outra coisa que eu acho, muito interessante, é que quando alguém fala, com esse tom de desprezo, aí eu imediatamente eu pergunto: "Ah, você assiste no original sem legenda, né, porque é muito melhor". Realmente ouvir, assistir o filme em inglês é muito melhor. Aí a pessoa: "Não, eu assisto legendado". Eu falei: "Ué, você não é fluente em inglês? Ah, então você perde muita coisa da cena. Que pena, Aham, que pena". Porque aham. assim, eu respeito que a pessoa queira assistir legendado, ok, eu respeito a escolha de qualquer pessoa, mas não vem hostilizar, não vem desculpe a expressão, não vem sacanear a minha profissão, sem Total. conhecimento de causa. Entendeu?
como eu acabei de falar, não é que toda dublagem seja maravilhosa. Claro que não é. Não estou dizendo isso. Uhum. Agora, não dá para generalizar, colocar todo mundo no mesmo pacote e jogar no lixo, sabe? Comparar lixo, como eu já vi várias. Ah, dublagem, filme dublado é um lixo. Ah, não, eu gosto de ouvir. Não aguento isso, gente. Não, eu gosto de ouvir a interpretação do ator. Maravilhoso, eu acho também. Eu acho que se pode ouvir a interpretação maravilhosa da Meryl Streep, se tem capacidade para isso, maravilhoso. A mulher foi candidata a Oscar inúmeras vezes, então deve ser muito bom, né, assistir um filme ouvindo a inflexão que ela deu, o tom de voz que ela deu. Agora, se realmente você tem essa capacidade, porque quando você parte para dublagem, para legendagem, a tendência é que a gente perca pelo menos 50% da ação do filme. Com certeza. Você sabe Entendeu? que tem... Desculpa, só para concluir. Não. Pessoas que falam inglês, eu já fiz essa pesquisa, já perguntei isso a várias pessoas que são fluentes. Pessoas que são fluentes em inglês. Se a legenda estiver ali, a atenção dela vai para a legenda. Total. Um outro A tópico que eu legenda, gostaria ela de abordar, lembrando que essa live nós estamos tendo apoio cultural da Digital Bigoto, a questão do audiobook. Né? Como é que a Mônica teve uma experiência recente aí com o audiobook, né? Como que é você fazer o audiolivro, né? A interpretação do audiolivro? Então, foi uma experiência. Eu fiquei muito empolgada porque todo mundo acha que 40 anos de profissão, tá careca de saber, né? Isso aí já faz com o pé nas costas. E eu gosto muito de desafios, né? Sou uma pessoa movida à paixão. E paixão, muitas vezes, é sinônimo de desafio, né? E o audiobook, para mim, era um desafio, porque eu nunca tinha feito, apesar desses 40 anos de profissão. Eu nunca tinha feito um audiobook. Quando Ana Cristina escreveu o livro, e foi muito interessante, Ana, beijo para você, minha amiga, que com certeza está nos assistindo. Ana mandou mensagem: Mônica, posso falar com você? Preciso falar com você. Eu, pode. Aí ela me ligou e falou assim: eu recebi uma missão divina. Eu sonhei que eu tinha que escrever um livro e eu escrevi o livro. Enfim, vou resumir bastante porque essa história é muito mais bonita contada pela própria. E aí ela falou assim: eu preciso narrar esse livro, porque é um livro que eu escrevi para crianças cegas, é um trabalho muito especial, de uma inspiração muito divina, e eu quero saber se eu posso contar com você para narrar o meu livro. Eu falei: agora, ontem, a hora que você quiser. E assim foi. E aí nós marcamos, ela acompanhou toda a gravação do livro e foi muito interessante. Primeiro porque, assim, é um trabalho que eu não sei exatamente como era feito no começo, lá no comecinho do audiobook, mas eu acho que era bem diferente do que tem sido praticado agora, porque era mais aquela narração, como a gente chama, de branca, né? Uma narração linear, sem interpretação, uma narração fria. E conforme foi passando o tempo, isso foi mudando de cara. Então, hoje em dia, um audiobook, ele é praticamente um radioteatro. Hoje, inclusive, no meu caso, na Menina que Queria Conhecer o Mundo, eu fiz todas as personagens, só mudando as entonações. Mas hoje em dia, já existem livros que cada personagem, ou pelo menos assim, tem
a narração, né, a personagem principal, e aí todas as outras personagens femininas feitas por uma outra pessoa, todas as personagens masculinos feitos por um homem, então, ou por dois homens. Então, assim, a tendência, pelo que eu percebo, é que cada vez mais se aproxime do radioteatro, que é uma delícia, né? Porque no radioteatro a gente interpreta no nosso tempo, né? Não é a dublagem que a gente tem o grande desafio de interpretar no tempo de outra pessoa, que esse, para mim, é o maior desafio da dublagem. É você interpretar num tempo que já existe. Você tem que respeitar aquilo, pausa por pausa, respiração por respiração. É engraçado que, assim, até o olhar, né? A gente dubla até o olhar, porque a respiração, a pausa, a entonação muda de acordo até com o olhar do ator. E no radioteatro, não, né? No radioteatro a gente tem essa liberdade de interpretar no nosso tempo. Então, Felipe, foi um trabalho assim que eu curti muito fazer, pelo desafio, né, por essa sensação de estreia, né? Nossa, que legal! Depois de 40 anos eu estou estreando uma coisa, né? Então, teve um sabor muito bom, foi muito bom, e eu acho que o resultado, a Ana mandou uns vídeos para mim de umas pessoas ouvindo, né, e muito emocionadas com a história, com a narração, e aí eu fiquei muito feliz. Aí depois desse livro, que foi o primeiro, eu dublei alguns livros, e o mais recente ainda vai ser lançado, que aí é um livro mais adulto, né? É um livro chamado Ela, Dama de Espadas, que é uma história baseada em fatos, da escritora Camila Voluptas, e ele tá para ser lançado, e eu acho que é um livro que vai emocionar muito, porque durante a narração, eu me emocionei muito com a história. É uma história muito, muito atual e muito antiga ao mesmo tempo, né? Porque é a história de uma mulher que sofreu abuso durante uma vida inteira. Então, é uma história, infelizmente, uma história que ainda é muito atual, né? Gostaria muito de dizer que é uma história que ficou lá no passado. Gostaria muito de dizer que é uma ficção, mas infelizmente não é. E quando eu soube eu vi uma matéria na UOL falando sobre esse livro, e eu fiquei tão comovida com a história que eu resolvi procurar a escritora, e eu falei assim, eu quero muito ler o seu livro. E aí foi muito interessante. Gente, desculpa, eu falo muito, né? Não, pode. Mas foi muito interessante porque ela foi um encontro mesmo, assim, foi um maktub total, assim, estava escrito. Porque eu fiquei apaixonada pela história dela, e ela me contou depois que ela, enquanto escrevia o livro, ela pensava assim, esse livro tem que ter uma voz, mas não é a minha voz. Esse livro, eu queria muito que tivesse a voz da mãe da Coraline. E quem era a mãe da Coraline? Era eu. Coraline é um desenho que eu dublei há muitos anos, que eu fazia a mãe da Coraline, e que é o desenho preferido da vida dela, e que ela assiste esse desenho até hoje. Ela tem uma filha de 5 anos que conhece o desenho de trás para frente, só que eu dublei Coraline há muitos anos, e ela sonhava com a voz que ela ouvia no desenho, ela sonhava com aquela voz narrando o livro dela. E aconteceu. Então, assim, foi uma coisa incrível.
E é isso, a minha experiência de audiobooks é essa, é uma experiência muito, muito legal. Jorge, alguma experiência, alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse tema? De audiobook? Sim. Ah, sim, eu já fiz alguns audiobooks. Eu acho tão engraçado, né? Porque as pessoas confundem audiobook com audiodescrição. Aí sempre tem um dublador. Hoje até o Malta me passou um zap de, você que fez muito, como é que coisa de valor, né? Eu falei assim, gente, eu fiz, mas não fiz tantos assim, porque as pessoas confundem com audiodescrição. Mas já fiz, sim. Eu acho bastante desafiador mesmo, porque você tem que ter uma leitura muito, muito dinâmica, né, Mônica? Porque você É. Claro que a gente erra, mas tem uma narrativa que você tem que interpretar e você tem que acompanhar aquela narrativa. E muitas vezes, isso que a Mônica falou, a gente se emociona. O último audiolivro que eu fiz era um livro de reflexões sobre uma mulher, eu não me lembro o nome, mas era um livro assim, de reflexões diárias de uma mulher que tinha perdido a filha. Gente, era uma coisa tão maravilhosa, cada dia a experiência dela, da dor e de como que ela foi eu fui vivendo aquilo com Uhum. ela. É muito interessante, né, uma experiência é o que eu falo, o audiolivro é muito interessante, você não precisa pagar fono, porque você tem que ter uma voz muito limpa, né, Mônica, você tem que estar o tempo Isso, porque você isso. não tem som, não tem trilha, não tem nada, então sua voz, a sua dicção tem que estar perfeita, então o tempo inteiro você tem que estar trabalhando. Por exemplo, eu sou do quer dizer, eu não sou do Rio, sou de Petrópolis, mas eu puxo no S, e eu aprendi muito esse sibilado, mas, fazer naturalmente esse S com um audiobook. Porque muitas empresas pedem que a gente não fale esse S, o S, o R rasgado do carioca. Então, eu fui aprendendo a deixar a experiência mais falando assim, de uma forma que eu achava que era falsa e que eu fui aprendendo. Eu A acho gente tem que interessante. neutralizar o sotaque, assim, em Isso. resumo é isso. É. Georgia, eu acho interessante, Felipe, se você me permite, porque com certeza algumas pessoas que estão nos assistindo não sabem essa diferença exatamente, e eu não sei se você já explicou isso antes de eu entrar, se você já explicou, me perdoe. Eh, Exatamente a definição e as características do audiobook, da audiodescrição e do audiobook. O audiobook, na verdade, não tem muito a ver uma coisa com a outra, não. O Então, audiobook é pois um é, li mas como tem pessoas que confundem, vamos deixar Isso, bem claro, a claro. audiodescrição consiste em A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional em que a gente traduz imagens em palavras. Por exemplo, da mesma maneira que você se descreveu, quando a gente tem uma cena de um filme, você tem características principais da personagem, movimentação do personagem, como é que ele o que ele as ações do personagem. A gente faz um roteiro, a gente tem uma cena. Aí a Mônica pegou a gata dela, saiu, deixou o estúdio vazio e voltou com a gata e subiu outra gata em cima dela. Essa movimentação que a pessoa com deficiência visual não consegue compreender, a gente, como roteirista de audiodescrição, a gente precisa construir essa imagem para a pessoa com deficiência visual tenha a mesma entenda a obra ou a cena da mesma forma que nós videntes, que é o que a gente chama. Entende? Uhum. Isso tudo tem que ser de uma forma muito sucinta nas pausas, entre as pausas das falas. Então você tem que ter o roteirista, isso é uma coisa muito séria, porque a gente tem pessoas agora, estúdios de dublagem, que estão fazendo roteiro, são os roteiros que, pelo amor de Deus, é a mesma coisa de você pegar um cara que fala: eu imito voz, posso dublar? Pode, se você fizer curso de ator, se você fizer curso de dublagem. Então, assim, o roteiro, ele é muito. Você tem que ter uma capacidade de detalhe e de objetividade muito grande. E de percepção do que é mais importante naquela cena para você descrever. E aí você faz isso nas pausas. O audiobook é simplesmente. Quer dizer, simplesmente não, porque é super trabalhoso. É um livro falado. Quer dizer, livro falado, um livro narrado por profissionais. A diferença é muito grande.
né? Assim, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, elas leem por PDF, né, Felipe? Vocês leem pelo leitor de tela. Mas o audiobook é maravilhoso, porque traz uma outra... A voz, essa expressão da voz, ela traz uma outra construção daquelas imagens. Porque tem autores completamente diferente do leitor de tela, né? Completamente diferente do leitor de telas, que é uma voz sintetizada. Então, é bem diferente. O audiobook é um livro narrado e a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que traduz imagens e palavras e entrega isso para a pessoa com deficiência visual. E hoje, né, tem o audiobook em streaming, online, né? No meu tempo, quando eu era criança, lá 30 anos atrás, era fita cassete, né? Nós tínhamos... Nosso audiolivro era fita cassete. Fita cassete. Mas deu para entender, Mônica? Ou ficou... Não, sim, não, claro. É porque, como você, eu sabia, mas como você é uma pessoa extremamente especializada, você é expert nisso, então eu achei que uma explicação sua seria perfeita. Eu preciso só fazer um parênteses aqui. Quando a Georgia se descreveu na chamada da nossa live, ela falou: eu sou uma mulher preta, de pele clara, estou com... Ela esqueceu de dizer que ela tem um sorriso lindo! Ah, legal! Ela tem um sorriso lindo, gente. A Georgia, ela está sempre com esse sorrisão aí estampado. É muito legal. Agora, mas uma coisa que você falou que é interessante, por exemplo, na descrição, na audiodescrição, a gente não... Que bom, agradeço e fico feliz com o sorriso lindo, a gente não adjetiva. Sabe por que a gente não adjetiva? Porque uma das coisas principais é você empoderar a pessoa com deficiência visual. Você acha meu sorriso lindo, fico super feliz, mas tem gente que pode não gostar, pode achar que tem muito dente na boca. Então, assim, a gente fala sorriso largo. Então, a gente não adjetiva. A Mônica por exemplo, quando você fez a sua descrição, eu achei uma coisa interessante que eu nunca tinha colocado nas minhas descrições. Cida, se tiver aí, ela vai ouvir. Você falou cabelos tonalizados em louro. Eu falei, tonalizados. É porque eu não sou loura de verdade. Pois é, maravilhoso. Eu nunca tinha usado isso, porque, por exemplo, isso é muito interessante. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, essa é a minha auto-identificação, eu me identifico como tal, mas tem pessoas que podem falar que eu sou parda. Não sou parda não existe, parda é papel, eu sou uma mulher negra de pele clara, mas assim, aí você vai descobrindo essas coisas. Agora, quando você falou tonalizado, eu falei, cara, olha aí, que legal, que palavra boa, e a gente trabalha com linguagem, né? Tanto o dublador quanto o audiodescritor, então cada sacada nova eu vou escrevendo, eu vou anotando. Eu confesso que eu nunca assisti uma audiodescrição. E a partir dessa sua explicação, eu imagino como deve ser difícil fazer um roteiro de audiodescrição. Porque você, com esse tempo mínimo entre uma ação e outra, você conseguir resumir o que está acontecendo na cena. Nossa, deve ser muito difícil fazer esse roteiro. Deve ser muito difícil fazer esse roteiro. Eu imagino lá no comecinho como devia ser, assim, como devia ser um processo meio atrapalhado, né? Porque até você conseguir chegar nesse ideal aí, vocês devem ter penado, porque pelo que você descreveu, deve ser muito difícil. Mas eu tenho... Só para fechar, para explicar para a Mônica, que eu acho que deve ser... Mas olha só que interessante, a gente roteiriza, mas a gente tem a consultoria de uma pessoa com deficiência visual que entende de audiodescrição, para dizer, peraí, eu não entendi, mas o cabelo da Mônica, ele é médio, ele está abaixo do ombro, ele é tonalizado de louro, está abaixo do ombro, peraí, vamos ver essa cena de novo. E aí, só depois a gente vai para a narração. Olha que legal. Com 2 arquivos, eu empresto o meu olhar e a pessoa, o usuário da audiodescrição, ele me devolve, faz a devolutiva para ver se ele compreendeu o que eu quis escrever. É muito legal. Agora, desculpe, Felipe,
pode falar, é porque eu tenho uma Bom, outra pessoal, coisinha importante para falar. em nome da direção da Rádio Teletema, a Rádio Teletema tem como direção geral de Thaís Calduro. Eu gostaria de dizer que foi uma honra ter feito essa primeira live com vocês. Confesso que eu estou muito emocionado. Gostaria de agradecer também a Digital Begoto, nosso apoiadora cultural, na live de hoje, né? Essa live contou aí com os trabalhos técnicos do William. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais, por favor. Pode falar, Mônica. Não, pode falar. Não, eu acho que tinha umas perguntas, eu acho, que eu vi aqui na tela, o Felipe. Eu não estou vendo a tela, então eu não sei, mas provavelmente tem várias perguntas. O que eu ia completar aqui é o seguinte, que além de atender as pessoas com deficiência visual, nós temos que lembrar também daquelas pessoas que estão tendo acesso à literatura e que tinham preguiça de ler. Porque é uma grande parcela da população. A pessoa quer ler um livro, mas tem preguiça de ler, não gosta de ler, tem dificuldade para ler, às vezes tem até dificuldade de interpretar o texto. Então, olha que maravilha, né? Ela tem agora acesso a um livro interpretado, então ela vai ter uma compreensão melhor daquela obra, né? Então, eu acho que o audiobook, especificamente, eu acho muito interessante para todo mundo, assim. Para nós profissionais é mais uma fatia, né, de trabalho, mais um campo de trabalho, e para os leitores eu acho que é um presentão, né? Você vai ouvindo aí o seu livro na hora de dormir, ou no trânsito, no transporte público. Então, eu acho que é uma ferramenta muito, muito válida e muito bem-vinda. Muito legal. Algo a acrescentar, Jorge? Não, a Adriana Urpia só fez uma pergunta aqui que eu posso para a Mônica. Ela fala, vocês procuram atenuar, bom, para nós, mas a Mônica pode responder, vocês procuram atenuar o sotaque nas dublagens? Percebo em algumas dublagens sotaques que revelam quase instantaneamente de onde é o dublador. Deve ser o caso de São Paulo e Rio, né? Olha só, eliminar o sotaque é uma coisa quase impossível, né? Teria que ter uma direção ali quase com chicote, né? Porque é muito difícil você eliminar completamente o sotaque. Claro que a gente pode atenuar, lógico. E isso depende muito também da personagem que a gente está dublando. Porque a tendência é que quando a gente dubla uma personagem de época, a tendência é que o nosso sotaque quase que desapareça. Sim. Claro, se você consegue entender a personagem, né? Se você consegue realmente incorporar aquela personagem, praticamente você perde. Agora, se você faz uma personagem contemporânea, né? Uma personagem de gueto, aí a tendência é que esse sotaque até te ajude, de certa forma, a compor essa interpretação. Então, é isso. Eu acho que tem trabalhos que eu faço que o meu sotaque grita. E tem trabalhos que eu faço que o sotaque fica bem mais amenizado. Aí é muito relativo, eu acho. O que você acha, Jorge, sobre isso? É engraçado, porque eu estava dublando hoje lá uma novela com Clécio, e aí eu estava no no Szinho. Aí eu percebi que ele não estava. Eu falei assim, Clécio, o Clécio é diretor, né? Eu falei assim, Clécio, você quer que eu faça o S mais puxado? Ele falou assim, faz, Jorge, porque essa mulher é uma mulher que vem de cocada, é uma mulher que trabalha na rua, que ela é mais. Aí eu mudei aquilo, começou a novela agora recentemente, a gente gravou hoje o segundo capítulo e tal. Quando eu mudei o mais para o mais, ela ficou mais terra. Autêntica. É isso que eu estou falando. O sotaque, ele vem nos ajudar, o sotaque ou a falta de, vem nos ajudar a compor as personagens. Eu
Eu acredito muito nisso. Hoje até brinquei com meus amigos, eu cheguei de São Paulo, né? E obviamente alguns dos meus amigos de São Paulo ficam brincando comigo por causa do meu sotaque e tal. E aí eles me chamam falam que eu falo mais, que eu sou besta, eles escrevem besta com X. E eu, quando fiz a chamada aqui, eu procurei não fazer com sotaque, não sei se você percebeu, mas eu tentei, né, fazer, né? E aí eu fiz isso porque eu achava legal mesmo e meio que para brincar com os meus amigos de São Paulo. Mas é isso, eu acho que tanto sotaque, tudo isso vem para compor personagem, né? E quando a gente entra direito no personagem, né? Quando a gente se entrega, quando a gente entende, ele tende a desaparecer ou se fazer mais presente. É como a questão da voz. Como é que você faz a voz? Como é que você faz a voz? Eu falo, gente, eu não faço a voz, eu não entro para dublar pensando em que voz que eu vou fazer. Eu vejo o personagem e a voz é uma consequência da minha interpretação correta. Quando a gente interpreta corretamente, quando a gente entende exatamente qual é a idade da personagem, qual é a personalidade da personagem, qual é a história da personagem, a voz ela vai ser uma consequência. Eu não entro pensando em fazer uma voz. Entendeu? É isso. Bom, pessoal, mais uma vez, em nome de toda a direção da Rádio Teletema, da Thaís Caldouro, todo o corpo diretivo, agradeço também, mais uma vez, a Digital Bigoto, que esteve conosco aqui nessa live, trabalhos técnicos do nosso amigo William. Eu, Felipe Diogo, gostaria de agradecer a todos, né? Desejo a todos aí um excelente término de terça-feira e voltaremos numa próxima oportunidade. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigada, Felipe. Gente. Da próxima vez que eu for a São Paulo, eu vou a São Bernardo. Isso, vem me ver em São Bernardo. Vou tomar um café com você, Felipe, em São Bernardo. Isso, vai ser uma honra, São Bernardo do Campo. Mas só se tiver batata. Isso não falta em São Bernardo. Então tá bom. Beijo, obrigada, querido. Prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Beijo, Georgia. Beijo a todo mundo. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.